Olá, meu nome é Bárbara Luiza de Oliveira, sou aluna da Engenharia Química da Universidade Federal de Itajubá e venho aqui apresentar para vocês o meu trabalho sobre o estudo da biodrying de resíduo de malte e da influência da vazão de ar como variável de processo. Neste trabalho, tive como orientador o professor Dr. Hugo Perazini. Primeiramente, é importante entender que a biodrying é uma técnica que se fundamenta na utilização de calor biológico gerado em um processo aeróbico de decomposição para a secagem de resíduos. Para a realização dos experimentos, utilizou-se de um reator construído a partir de um tubo de PVC D100 de aproximadamente 65 cm de comprimento. Para o fechamento do reator foram utilizados dois caps, um na extremidade inferior e outro na extremidade superior. Para o isolamento do reator, envolveu-se o mesmo em lã de vidro. E para que fosse feita a sustentação do resíduo em seu interior, dispôs-se um pedaço de tela fina de aço galvanizado em sua base. O cap inferior possuía dois furos. Através desses furos, foi feita a conexão do reator com o compressor de ar, por meio de mangueiras. 8 termopares foram dispostos ao longo do reator, sendo 4 no sentido axial e 4 no sentido radial. Foram realizados 4 experimentos, todos utilizando o mesmo reator isolado. Diariamente, o reator foi submetido a 3 ciclos de aeração de 20 minutos, um na parte da manhã, outro no período da tarde e o último no período da noite. O primeiro e o quarto experimento tiveram como variável de processo a vazão de ar para aeração de 1 litro por minuto, enquanto para o segundo e terceiro experimentos utilizou-se 0,5 litro por minuto. Também diariamente, amostras foram coletadas, pesadas e levadas para a estufa por 24 horas. Tal procedimento forneceu dados suficientes para conhecer a umidade em base úmida e seca do resíduo ao longo do processo. A umidade em base seca foi determinada pela equação 1, enquanto os valores de umidade em base úmida foram calculados utilizando a equação 2. A temperatura foi monitorada a fim de traçar o perfil de temperatura no interior do reator. E, através de um manômetro em U, também foi possível monitorar a queda de pressão no leito. Analisando o comportamento da umidade em cada experimento, foi possível observar a diminuição significativa da umidade do resíduo nos experimentos 1, 2 e 3, porém o mesmo não ocorreu com o experimento 4. Pelo que se pode perceber da figura, o segundo experimento apresentou maiores oscilações e mudanças de tendência na curva. Outro ponto importante a ser destacado é que nos experimentos do 1, 2 e 4, após alguns dias de baixo valor de umidade, a mesma volta a subir antes do início da tendência de decaimento final. Com relação ao valor de umidade inicial bastante destoante apresentado pelo experimento 3, pode-se considerar a possibilidade de um erro inerente à ferição das massas, visto que os procedimentos precedentes ao início dos experimentos seguiram o mesmo padrão para todas as amostras, que foram obtidas do mesmo modo no mesmo local. No que diz respeito à relação umidade-temperatura, os resultados obtidos mostraram que tais propriedades apresentaram comportamentos opostos, ou seja, a queda da umidade resultava na alta temperatura e vice-versa. Tal fato se mostra coerente ao se considerar que as altas temperaturas estão relacionadas ao calor biológico produzido e que este calor é utilizado para a evaporação de água do material. Com relação à queda de pressão, nota-se que tal propriedade pode ser influenciada pelos níveis de umidade do leito. Menor umidade é resultado de menor presença de água no meio, possibilitando a ocorrência de mais espaços vazios. Por outro lado, pode também ser relacionada com o nível de compactação do leito. Quanto maior o nível de compactação, maior a queda de pressão. Então, pode-se concluir que a redução da umidade foi significativa na maioria dos experimentos, independentemente da vazão de ar utilizada. Pode-se também avaliar a dinâmica de comportamento das mais variadas propriedades. E também foi possível observar as diferenças e influências ocasionadas pela vazão de ar no processo. Aqui estão algumas das referências utilizadas na pesquisa. Obrigada.